Olá, estamos aqui de volta para um de nossos estudos, não é? Para mais um de nossos estudos e hoje, na lição de número 35, estudo de número 35, Família, Agência de Formação, o caráter formativo da família. E eu já quero começar esse estudo lendo com você o Salmo de número 128. Bem-aventurado aquele que teme o Senhor e anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e tudo irá bem com você. Sua esposa, no interior de sua casa, será como uma videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos da oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém durante os dias de sua vida e veja os filhos dos seus filhos, paz sobre Israel. Muito bem, aqui na introdução desse estudo eu apresento o seguinte argumento: a família é uma agência de formação, pois foi através da família de Abraão que Deus decidiu trazer o Salvador Jesus ao mundo, olhando do ponto de vista profético, não é? E por esse cuidado gracioso e extraordinário formou a igreja. E, consequentemente, vemos também no livro de Atos famílias que se renderam a Cristo, como, por exemplo, a casa de Estéfanas, a família de Cloé, Crispo, assim como a casa de Lídia, a casa do carcereiro, no episódio da prisão lá de Paulo e Silas, né? E muitas delas cumpriram com papel decisivo de formação espiritual. Vemos Deus trabalhando a formação das famílias em torno de um alvo muito maior do que elas mesmas. Deus tem um plano maravilhoso para as famílias. E a família pode ser considerada como um espaço muito abençoado de formação, não é? Na era apostólica, essas famílias que, convertidas a Cristo, né, elas serviram como suporte para as reuniões de culto, para desenvolver a comunhão, desenvolver o ensino e assim também para a propagação do Evangelho. Que extraordinário saber que o nosso lar pode ser um núcleo de formação espiritual, formação moral, não é? É maravilhoso. Muito bem, todas essas famílias tornaram-se famílias formadoras, né? Todas elas se tornaram famílias formadoras, né? A abordagem de família que se faz aqui nesse estudo hoje, não é? É com esse padrão formativo para ela mesma, não é? E formativo também para o reino de Deus, o estabelecimento do reino de Deus na terra, não é? Muito bem, mesmo sabendo das imperfeições das famílias, das limitações culturais, das limitações de toda ordem, Deus se utiliza do núcleo familiar e quer se utilizar desse núcleo familiar para abençoar as pessoas, para formar as pessoas, para se utilizar desse pequeno núcleo, seja ele pequeno ou grande, desse núcleo singular, não é? Sendo ele pequeno ou grande, para a formação, não é? Os seus integrantes, os integrantes da família cristã, devem se colocar totalmente à disposição de Deus para que isso aconteça. E aqui nessa introdução, eu já quero fazer uma aplicação a você. É na família que se cumpre o papel formativo da pessoa. Nós já sabemos disso, né? Como família cristã, devemos estar atentos aos ensinos, né? a esse aspecto importante do ensino, né? Como você tem participado ou mesmo promovido esse espaço de conhecimento bíblico e de formação na família? Pense sobre isso. Vamos avançar aqui sobre o próximo tópico intitulado A Família Cristã e a Promessa.
A família é criação de Deus. Nós já sabemos disso, né? Deus a constituiu como uma comunidade primária, né? Através da união entre um homem e uma mulher. A família tem a sua origem em Deus e veio antes de qualquer outra instituição ou organização criada, né? Isso está lá em Gênesis, capítulo 1, verso 27 e verso 28. Está aí o texto. Assim Deus criou o ser humano, à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham a terra e sujeitem-na. Tenham domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E o Senhor definiu a família como o princípio do casamento monogâmico. Não é? Está lá em Gênesis capítulo 2, verso 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então, gente, Deus é o criador da família. Por isso, ela só pode se desenvolver de forma satisfatória, cumprir com o seu papel, não é? Com a bênção dele. Você não quer a bênção de Deus para a sua família? Olha o que nos diz o Salmo de número 127, versículo 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E olha agora essa relação. O livro de Atos apresenta uma relação grandiosa e tremenda entre a promessa de Deus a Abraão e Jesus Cristo. Vamos ler o texto de Atos, capítulo 3, verso 25 e 26. Vocês são os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com os pais de vocês, dizendo a Abraão: na sua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus excitado o seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, no sentido de que cada um abandone as suas maldades. Não é? Então, de fato, o Senhor Jesus Cristo tem como proposta abençoar todas as nações, todas as famílias da terra, mediante o seu perdão individual. A graça bendita, ao alcançar o coração do indivíduo, não é suficientemente capaz de tornar esse indivíduo liberto, salvo, transformado por Jesus Cristo, né? E a partir de então se estabelece o senhorio, o governo de Cristo na vida desse indivíduo, né? A salvação, com certeza, ela é individual, mas ela se reflete também no ambiente da família, não é? Vamos orar mais, não é? Certamente, salvos, queremos também a salvação dos nossos parentes e podemos abençoá-los, podemos servi-los de maneira efetiva, como Cristo também o fez, não é? Então, eu creio que o cristão, aquele que foi salvo, alcançado, aquele que nasceu de novo, né? Cristão que nasceu de novo. Essa é a referência de cristão nosso aqui, não é? Através do seu amor sincero, dos frutos do Espírito Santo e dos valores mais elevados de Deus, tem a capacidade de servir como bênção na sua família, não é? Então a gente pode aqui afirmar, seguramente, como coloquei na lição, que o cristão, nascido de novo, ele herdou a bênção de Deus através de Jesus Cristo, né? A sua família reflete essas bênçãos através da harmonia, da paz, não é? Do amor sincero, não é? Coloquei aqui, porém o modelo cristão de família tem sido considerado como antiquado, monótono, não é? Por vários fatores. Nós não vamos entrar no mérito aqui,
mas a gente pode dizer que, eu citei na lição, fatores como a industrialização, a ampliação do individualismo, não é? O consumismo, materialismo, hedonismo e tantas outras coisas que têm tentado assediar a família e o indivíduo, né? Antes de mais nada, o indivíduo e assediar também a família. Eu quero perguntar a você, a família como agência de formação inicia-se com a bênção de Deus, que traz vida ao lar. E nós já sabemos que bênção é essa, né? Da salvação eterna no coração do salvo, não é? No coração daquele que nasceu de novo, não é? Então, de que forma prática, pergunto a você, você pode viver e manifestar as bênçãos de Deus no seu lar? É extraordinário saber que nós podemos servir como bênçãos de Deus e como referências na nossa família. Vamos avançar no ponto 2. Aqui quero fechar um pouquinho mais a missão da família cristã. Tudo que Deus fez para a sua glória. Dessa forma, a família cristã existe para a glória de Deus, não é? A família lá no plano original foi constituída para a glória de Deus, não é? E a família cristã veio a resgatar isso, veio retomar isso, não é? Ela não existe para o seu próprio benefício, não é? A felicidade, o bem-estar são apenas consequências, não foco central, não é? E o principal objetivo da família cristã é trazer glória a Deus. Quero aqui apresentar esse versículo de Romanos capítulo 8, versículo 28. Pois aqueles que Deus de antemão conheceu, ele também predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. No lar cristão, os filhos crescem aprendendo sobre o valor da vida, o valor da formação intelectual, da ética, da moral cristã, mas muitos casais não determinam nenhum objetivo ao se casarem. É muito comum, por vezes, os indivíduos se casarem sem a noção desse valor, da importância disso, não é? E aí, eu coloquei aqui na lição que eles fazem planos muito bem feitos, se preocupam com os detalhes da cerimônia de casamento, se preocupam com muitas coisas do ponto de vista material, estético, fotografia, tudo mais, mas muitos deles se esquecem que eles existem para a glória de Deus, não é? Eu coloquei até aqui que nenhum detalhe às vezes é esquecido dessas cerimônias, né? Mas um detalhe muito importante tem deixado de ser observado, que a constituição dessas novas famílias, nesses casamentos, ela precisa acontecer com um propósito que é muito maior do que o conforto, do que a satisfação, do que emprego, né? Emprego é importante, conforto também, mas nada disso define. O que define realmente o propósito e o objetivo do lar é essa afirmação segura no coração do casal quando se casa, né? Por isso, muitos que se consideram cristãos, ao enfrentarem as suas crises conjugais, crises profissionais, crises relacionais, não conseguem superar. Ficam pelo meio do caminho, né? Por quê? Porque nada parece ter propósito. Tudo parece inadequado, tudo parece muito difícil quando você não tem o seu foco, e fica difícil mesmo quando o seu foco não é a glória de Deus, né? Então, recomenda-se, eu coloco aqui, uma pergunta antes do casamento. Para que iremos nos casar? Agora eu quero falar com você. Para quê? Com qual objetivo? Né? Há casamentos sendo constituídos aí por motivos fúteis, vazios, né?
E essa falta de propósito claro tem levado muitos que são pais hoje a entenderem que eles existem só para dar provisões, dinheiro, né? Televisão, bens, né? Comida, educação, entretenimento, tudo isso é importante, mas muitos não conseguem enxergar, né? Embora tudo isso, como falei, já sendo importante, né? Que isso não é o fundamental. A nossa lição quer chegar no fundamental. Deus quer trabalhar para que você chegue a esse ponto fundamental, né? E aí eu coloquei que a falta de propósito, né, no casamento leva muitas vezes as pessoas a correrem atrás de objetivos inúteis, vazios, equivocados, como crescer materialmente, comprar, crescer profissionalmente, né? Fica uma busca insaciável pelo conforto, o indivíduo nunca está satisfeito, ele compra o sofá, daqui a pouco está reclamando do sofá, ele não está feliz com essas coisas, porque essas coisas são coisas que passam, né? Isso não traz completude. Olha o que Jesus falou aí em Lucas capítulo 12, versículo 15. Então lhes recomendou: tenham cuidado e não se deixem dominar por qualquer tipo de avareza, porque a vida de uma pessoa não consiste na abundância dos bens que ela tem. É interessante, Jesus já havia advertido isso de forma muito clara, né? Então, a missão da família cristã, ela é uma missão formativa, né? E como coloquei aqui, isso é muito maior do que ela mesma. Isso ultrapassa, né, qualquer aspecto de realização natural. É importante que a família descubra essa virtude espiritual da formação. Isso é maravilhoso, né? Então, o casamento é uma estratégia e alvo para que o homem entenda isso, né? Que ele existe para a glória de Deus, que a família cristã resgatada por Jesus, né, existe para a glória de Deus. Vamos lá, dar uma olhada no objetivo de Deus lá no início, em Gênesis capítulo 2, verso 18 até o verso 22. O Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que lhe seja, que seja semelhante a ele. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os a Adão para ver que nome lhes daria. E o nome que ele lhe desse a todos os seres vivos, esse seria o nome deles. O homem deu nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selvagens. Mas para o homem não se achava uma auxiliadora que lhe fosse semelhante a ele. Então o Senhor Deus fez cair um pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tirou-lhe uma das costelas e fechou o lugar com carne. E da costela que havia tirado do homem, o Senhor Deus formou uma mulher e a levou até ele. Muito bem. Vemos aí como Deus foi cuidadoso com os detalhes naquele primeiro casal. Deus é também cuidadoso com você, com o seu casamento, com a sua família, e quer que a sua família viva para a glória de Deus. E aqui eu quero fazer uma pergunta para você. A sua família tem como foco honrar a Deus e fazer a vontade dele? O que é que pode ser redefinido? Olha outra pergunta. Que pergunta eu faço? Essa outra pergunta provocativa. O que pode ser redefinido para que sua família seja essa agência formadora? Pense nisso, não é? Nós vamos aqui agora partir para as considerações finais. A família cristã existe para a glória de Deus.
quando seus integrantes estão cientes dessa importância do seu papel formador de valores, né, que são valores eternos, né, Deus é honrado, Deus é glorificado. E esse ensino ele ocorre de uma maneira tremendamente transformadora, não é? No nosso lar. Os pais devem ser os geradores e formadores desses ensinos. Quero concluir aqui lendo o texto de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 até o verso 9. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Perceba bem, meu querido, o papel formativo da família cristã tem como base o amor a Deus. Que maravilha é quando os filhos passam a amar mais a Deus. Quando os filhos amam a Deus totalmente, pela influência positiva da sua formação intencional, não ocidental, formação espiritual, não é? Família tem esse caráter, não é? E é na convivência saudável do lar que o caráter elevado de Cristo é formado e que as virtudes espirituais são manifestas como o amor, a paciência, a humildade, a mansidão, o domínio próprio, não é? No lar cristão aprende-se a responsabilidade dos atos individuais, o cuidado para com o próximo, a boa convivência, a boa e a clara comunicação, não é? A organização pessoal, a ética, não é? Enfim, no lar a gente aprende a perdoar, a gente recebe perdão. Gente, o lar cristão é uma bênção quando vivido em toda a sua potencialidade, né? A família é realmente uma agência de formação. A família cristã é esse espaço. Que Deus abençoe a sua família.